Eu tenho uma palavra aqui nessa noite que eu gostaria de trazer aos irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 57. Diz assim a palavra de Deus: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar a meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhes replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, que venha de encontro à nossa vida. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um tema nessa noite. O tema dessa noite para a nossa ministração é esse: não tire as mãos do arado e não olhe para trás. Amém? Paizinho querido, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui neste lugar, ó Pai, nesta casa de oração. Venha, ó Deus, continuar no nosso meio, falando agora, Senhor, através da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Ministra, Senhor, ao nosso coração, que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra como terra fértil, Senhor, que vem de encontro à nossa vida e o nosso coração, Senhor. Cuida de nós, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Senhor, continue falando a cada um de nós e que possamos, ó Deus, receber mais esse maná que vem do céu, Senhor, para trazer conforto, para trazer fé, para trazer bênção sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é muito importante para nós que estamos envolvidos nessa caminhada cristã. Nós sabemos que Jesus, ele tinha um grande propósito por onde ele passava, por onde ele ministrava. Ele tinha a palavra de Deus ao coração daqueles que estavam na direção, nos lugares que ele entrava, nas aldeias, nas circunvizinhanças, em todos os lugares. Jesus queria trazer a revelação do Pai, que seria o caminho que Jesus levaria-nos para a presença do nosso Pai. E quando Jesus estava passando pelos caminhos, ele entrou numa aldeia dos samaritanos, e ali a Bíblia nos diz que aquelas pessoas que estavam ali não estavam querendo receber a Jesus, aos seus discípulos. Então ele passa pelos samaritanos e ele caminha em direção a Jerusalém. Mas quando ele chega ali em Jerusalém, ele começa ali a conversar com algumas pessoas que estavam ali no caminho. E quando ele começa a falar a respeito do que ele estava realizando naqueles dias, ele começa a perguntar àquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. A primeira delas que aparece, vem ali a perguntar a Jesus a respeito de seguir a Ele.
Jesus sabia que seguir a sua presença era você ter um compromisso muito importante diante da presença dele. E ali as pessoas começavam a perguntar e Jesus começava a responder a respeito do caminho em que ele estava indo, do caminho de seguir a sua presença. E ali a palavra de Deus nos diz que um certo homem, Jesus chega e pergunta a ele: para onde quer que fores, eu te seguirei. E ali naquele momento Jesus diz: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. A primeira pessoa que começa a falar com Jesus a respeito, irmãos, de não seguir a sua vida. Ele fala que primeiro ele gostaria de ir à casa do pai dele, sepultar o seu pai. Aqui o sentido, irmãos, não é que o pai estava morto. O sentido aqui era que naquele tempo, a cultura deles presentes, falava que o filho só poderia sair da casa do pai quando exatamente o pai falecer. Então o filho teria que continuar presente ali na casa do seu pai. E aí Jesus diz para ele: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí Jesus encontra uma segunda pessoa, e essa segunda pessoa pergunta para ele: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro eu despedir daqueles que são da minha casa. Irmãos, Jesus não estava aqui relevando a família a um plano inferior. O que Jesus estava querendo mostrando para aquela pessoa é que ela precisava entender que quando a gente assume um compromisso com Jesus, nós precisamos entender que esse compromisso, ele precisa ser executado. Não podemos ficar alienados, não podemos ficar presos muitas vezes à realidade que nós estamos vivendo. Jesus começa a expor a vida daquele homem, dizendo que ninguém, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus começa a observar uma realidade muito importante que nós muitas vezes deixamos passar na nossa vida. Ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite, através desta palavra aos nossos corações? Irmãos, a grande verdade é que todos nós estamos muito presos com muitas coisas dessa vida. Nós, como pessoas, nós temos um envolvimento com a nossa família, nós temos um envolvimento com o nosso trabalho, nós temos as nossas expectativas diante da realidade que fazemos e trabalhamos para que elas aconteçam, para que elas se materializem diante da nossa vida. Por isso, irmãos, Jesus, ele se preocupou em mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, para os discípulos que estavam junto com ele, para aqueles que estavam ouvindo, para mim, para você, que nós precisamos entender que existe uma realidade muito grande dentro de nós. Há uma grande obra diante da nossa vida, diante do nosso coração. E essa obra é necessária de ser feita, essa obra ela precisa ser completada, ela precisa ser realizada no coração daqueles que ainda não conhecem a pessoa de Cristo Jesus.
Por isso, nesse momento, Jesus, ele entendeu que no coração de todos nós precisamos abrir mão de muitas coisas nessa vida. Irmãos, está sendo pregado um evangelho aí, que se fala, não é? Só de ganhos, só de bênçãos, só de coisas que vão acrescentar para a nossa vida. Nós sabemos que esse não é o verdadeiro evangelho que se prega, que Jesus Cristo ministrou. O evangelho não é só ganho. Muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas para servir a Cristo. Muitas vezes nós temos que abrir mão de muitos negócios, de muitas situações que estão aparentes na nossa vida para fazer a obra do Senhor. Jesus diz que ninguém que olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado de Cristo na nossa vida, e nós não podemos abrir mão dele, irmãos, porque é através dele que Deus vai te usar como uma ferramenta, como um instrumento do Senhor nessa caminhada. Deus não nos chamou, irmãos, para ficarmos contemplando as coisas desse mundo. As coisas desse mundo vão passar, mas a vontade do Senhor não passa na nossa vida, aleluia, glória a Deus. Eu olho para essa palavra, e Jesus, ele começa a ministrar aquelas pessoas. Quando você olha para o evangelho do Senhor, você começa a encontrar na palavra de Deus, em Lucas capítulo 17, verso 32, Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 19, abre comigo. Gênesis capítulo 19, verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. E ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E havendo-os levado fora, disse-lhe um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás, e nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. E o verso 26 nos diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Sodoma e Gomorra são cidades que figuram um mundo perdido. Eu às vezes olho para o nosso mundo de hoje e eu fico me perguntando: meu Deus, nós estamos muito perto de Sodoma e Gomorra. Nós estamos muito perto de ser como estas cidades. Então, a responsabilidade nossa é que, muitas vezes, é que nós saímos desse mundo, mas o nosso coração ainda continua lá. Foi esse o grande problema da mulher de Ló. Ela estava saindo de Sodoma,
mas o seu coração ainda estava presente naquele lugar. Obrigado, varão. Há duas dificuldades na vida de todos nós que estamos nessa caminhada. Há duas dificuldades que existem dentro de nós que não nos deixam deixar tudo, não nos deixam nós esquecermos tudo. A primeira delas fala da conversão e a segunda delas falam da santificação. Porque, irmãos, quando nós nos convertemos, João Wesley, um grande pregador do passado, ele fala a respeito disso. Ele diz que um dos grandes problemas é que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo, mas só a santificação tira o mundo do cristão. O grande problema nosso, o grande problema de muita gente hoje, muitas pessoas saindo das igrejas, muitas pessoas abandonando as coisas do Senhor, porque saíram do Egito, mas o Egito ainda continua no coração. Abra comigo em Atos capítulo 7, hoje a gente vai ver bastante a Bíblia. Atos capítulo 7, versos 38. Atos 7, 38, diz assim a palavra de Deus: e este Moisés, que esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram ao Egito. E no seu coração voltaram ao Egito, dizendo: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Irmãos, esse é o grande problema na vida de muita gente. Existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Deus nos chamou, mas o processo de santificação continua. Deus está fazendo de nós pessoas melhores, pessoas com o caráter de Cristo. Mas há uma realidade que nós não podemos negar. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem ter verdadeiramente uma vida na presença de Deus, nós não vamos encontrar o Pai. Há uma necessidade de nós nos envolvermos com a obra, há uma necessidade de nós nos envolvermos com Cristo e deixarmos com que Ele trabalhe na minha vida e trabalhe na sua. O trabalhar no nosso coração é uma emergência, é algo tão sério, algo tão preciso, que precisa acontecer na nossa vida a cada dia, irmãos. Eu comecei a pensar, meu Deus, como nós podemos guardar esse olhar atrás. Como nós podemos vencer esse olhar atrás? Eu creio que a primeira realidade que nós, quando olhamos para a palavra de Deus, e precisamos entender, é que nós precisamos ter uma consciência espiritual.
Quando Jesus, Ele deixou para nós a igreja, a respeito, irmãos, da instituição da Santa Ceia, Ele nos deixou com o propósito de nos manter conscientes da sua morte e redenção. Ele deixou tudo isso para que nós possamos nos apegar a essa grande verdade, que na morte de Cristo, na redenção que Ele levou por nós, e isto fala a cada dia em que nós a realizamos, isso fala de alimentar a gratidão ao nosso coração. Isso fala do compromisso que Ele fez por mim e Ele fez por você. Precisamos ter a consciência, em primeiro lugar, para que a gente possa vencer esse olhar do passado, você precisa ter a consciência da morte de Cristo na sua vida. Nós precisamos ter a consciência de que Ele veio, Ele fez a obra, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele fez algo grandioso diante da nossa vida, para que nós pudéssemos chegar à presença do Pai. Em primeiro lugar, seja consciente da obra que Cristo realizou na sua vida. Segundo lugar, seja consciente quem você é. Quem você é? 1 Pedro capítulo 10, vamos lá, 1 Pedro. Desculpe, 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai confirmar o teu chamado, a tua vocação, a tua eleição. Irmãos, é muito importante a gente ter esta consciência de quem eu sou, para o que eu fui chamado. Eu me lembro, quando eu olho ali para o Velho Testamento, de um homem de Deus, chamado Neemias, que quando ele ouviu através dos seus irmãos que Jerusalém estava destruída, as portas queimadas, os muros caídos, Neemias, ele tem no coração um sentimento muito forte, ele chora, ele busca a presença do Senhor, e ele leva um planejamento, ele leva as pessoas a entenderem o propósito de reconstruir aquele lugar. E o interessante é que quando ele faz isso, eles não levantam, irmãos, os alicerces, eles não levantam em primeiro lugar os muros. A primeira coisa que eles fazem, sabe qual é? É levantar as portas.
E a primeira porta na qual eles levantam, sabe como se chamava? Se chamava Porta das Ovelhas, porque era naquele lugar que passavam as ovelhas para o sacrifício. Sabe o que me veio à mente? Me veio à mente que a primeira porta que eles precisavam entender, que eles precisavam passar, e que eles realizaram, era a porta das ovelhas. Por quê? Porque há um entendimento espiritual muito grande aí para a gente entender. Porque nós fomos chamados para ser ovelhas. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Como é importante a gente entender que eu sou ovelha. Eu fui chamado para ser ovelha, eu não era nada disso, mas eu fui chamado para ser ovelha. E eu vejo muita gente perguntando: pastor, por que eu tenho que frequentar a igreja? Pastor, por que eu tenho que dizimar? Por que eu tenho que batizar? Por que eu tenho que servir? Sabe por que você precisa fazer tudo isso? Para você aprender a ser ovelha. Para você aprender a ser alguém que Deus chamou, que Deus trabalhou. Às vezes nós perguntamos: Senhor, por que eu preciso consagrar a Deus? Por que eu preciso ser submisso à minha liderança? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? Muitas dessas perguntas talvez a gente não vai entender, mas a gente não precisa entender tudo, irmãos, mas nós precisamos entender o que é necessário, na qual Deus tem feito e tem realizado através da minha vida e da sua. Porque quando nós compreendemos aquilo que nós somos, quando nós temos a consciência daquilo que nós somos, irmãos, nós estamos caminhando na direção certa. O Espírito de Deus está trabalhando no teu coração. Você começa a ser um varão e uma varoa de Deus usado na obra do Senhor. A mão de Deus vem sobre a sua vida, e você que se torna um instrumento de Deus onde você passar, porque quando você abrir a sua boca, o fogo do Senhor vai manifestar através da tua vida, e tu vai ser alguém usado pelo Senhor para falar com alguém nesse lugar. Aleluia! Deus nos chamou para esse propósito. Às vezes a gente quer ser outra coisa, mas Deus te chamou para ser ovelha. E ovelha muitas vezes ela sofre. Ovelhas muitas vezes ela padece. A ovelha muitas vezes ela tem situações que ela não gosta de passar, mas ela suporta, ela aguenta firme, ela continua presente, porque ela sabe quem a chamou, ela sabe quem está dirigindo os seus passos. Ela sabe para quem ela olha. Irmãos, você quer vencer esse olhar para trás? Saiba quem você é. A Bíblia nos diz que Deus nos fala que Ele jamais vai deixar você, de maneira nenhuma. Hebreus capítulo 13, verso 4, ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Nós precisamos ter essa certeza nesse mundo em que nós estamos vivendo hoje. Não é fácil ser ovelha. O nosso adversário, ele está sempre querendo tragar a nossa vida, tragar o nosso ministério, tragar a vontade que Deus colocou diante de você.
Mas você, como ovelha, você tem que confiar no Pai que você serve. Você tem que confiar naquele que preparou o teu caminho, que te deu as ferramentas para você ser usado. Deus não te chamou para uma obra qualquer, mas uma obra de valor diante de você. Tenha olhos espirituais para enxergar, tenha olhos espirituais para ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está concretizando na sua vida, irmãos. Nós, como igreja, hoje estamos passando um momento muito delicado, um momento em que a visão espiritual de muitos está se perdendo, mas a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo da nossa responsabilidade, continua nos dizendo da nossa direção que está sobre a nossa vida. Não podemos perdê-la, não podemos deixá-la passar, porque o Pai, Ele te chamou para esse momento. Saiba quem você é nesse caminho em que você está vivendo. Um certo homem de Deus diz assim, que no reino de Deus não há vagas para aposentado. Já ouviu essa? Não pensa tu não, que a obra de Deus ela acessa assim, de uma hora para outra para você. Pastor, já estou chegando. Não, irmão. Quando você olha para os grandes homens de Deus, você vê que eles foram chamados já de uma idade bem avançada, já bem próximo da partida. Com Deus não tem esse negócio de aposentadoria não. Deus trabalha e Deus usa quem se coloca diante dele. Quem coloca a sua vida no altar, é para esse que ele vai olhar. É para esse que teme diante da sua presença. É para esse que é o seu olhar diante de nós. Para a gente terminar, irmãos, como podemos vencer esse olhar para trás? Sabe como? Pondo a mão no arado. Pondo a mão no arado. Jesus falou: ninguém que tendo pondo a mão no arado olha para trás. O segredo maior para mim e para você é pôr a mão no arado. Porque quando a gente põe a mão no arado, irmãos, você está com o pensamento nas coisas do Senhor. Não vem outro pensamento, não vem outra situação, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está realizando, você sabe que está fazendo a obra do Senhor. Não tira a mão do arado. Porque a sua mão ali, ela vai te render bons frutos. A sua mão ali, você vai ser abençoado. Você vai estar debaixo da proteção do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos conceitos estão sendo trabalhados para nos tirar da presença do Senhor. Não é assim? A gente sempre tem uma desculpa, né? Como essas pessoas aqui tiveram, né?
E Jesus as criticou. A gente sempre tem uma desculpa para não vir à casa de Deus às vezes. A gente sempre tem uma desculpa para fazer alguma coisa. Mas eu creio que Jesus, Ele estava querendo nos ensinar quais são as nossas prioridades nesses dias. Há um céu a ser conquistado e um inferno a ser rejeitado. Quais são as nossas prioridades nesses dias tão difíceis? Quando a gente abraça a obra do Senhor, quando a gente continua com a mão no arado, a gente vence aqueles momentos de adversidade, porque a gente não para pensar nessas coisas. Já percebeu? Está fazendo a obra. Ah, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Às vezes estamos que nem Neemias, lá em cima do muro. Não me chame para sair daqui que eu não saio. Eu não saio daqui enquanto terminar o muro. É assim que a gente tem que ser, irmão. Notícias ruins vão chegar a todo momento na sua vida. Notícias ruins para te tirar da presença de Deus, elas estão a cada dia diante da gente. Mas o importante para mim e para você não é se aperceber que essas notícias, porque elas sempre virão. O mais importante é aquilo que você está ouvindo, aquilo que o Espírito de Deus tem falado ao teu coração. Aquilo que o Senhor tem falado contigo é o que mais importa. Porque aqueles a quem Deus chama, Deus guarda. Aquele a quem Deus capacita, Deus usa. Deus é fiel. Ele vai te guardar nessa jornada. Ele vai continuar fazendo você uma bênção, alguém precioso nesse caminho. Por isso, irmão, nessa noite, não tiram a mão do arado, não olha para trás. Deus te chamou para um caminho maravilhoso. Paulo falou uma coisa muito importante no seu livro, quando escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso número 12, ele diz assim: não que eu tenha já recebido e tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celeste em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço: eu esqueço o que passou, esqueço os momentos difíceis, esqueço as dificuldades, esqueço as notícias ruins e avanço para a obra que Cristo colocou no coração dele. Esse é o segredo, irmãos. Mão no arado, mão na obra, que você vai perceber que logo, logo, a gente está indo para o céu. Logo, logo, o tempo vai passar
e nós vamos caminhar para aquilo que Deus preparou para mim e para você. Amém?